Amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs. Amém? Graças a Deus, né? Nós temos ministrado, né, falado sobre uma abordagem, né, já algumas vezes, né? E glória a Deus o testemunho agora da Tabita falando sobre Deus ter aberto as portas do emprego, né? Em um momento, né, onde todo mundo pensa assim, nesse momento nada vai se mover, né? E Deus mostra que Ele é Deus acima da situação, acima da circunstância. É assim que Deus age, é assim que Deus opera, né? O Rodrigo também, né? Deus abriu as portas do emprego, né, Rodrigo? Também tem testemunho para contar. Eu escuto muita gente falar assim, o ano de 2020 vai ser para ser esquecido. Que nada. Deus fez grandes coisas nesse ano. O homem pode ter uma visão distorcida desse ano, das situações, das coisas. Mas Deus está no controle. Deus não foi pego de surpresa com essa pandemia. Deus não precisou entrar com um plano de emergência. Deus não teve que sair correndo para resolver nada. Tudo sob controle. Graças a Deus, né? Tudo sob controle. E quem foi? Foi porque Deus chamou. Quem ficou? Quem está? Está porque Deus quer. Essa é a grande verdade, irmãos. Estamos nas mãos do nosso Deus. Nosso Deus. Eu tenho falado sobre dois parâmetros. Reproduzir o caráter de Cristo e reproduzir a estrutura que Jesus nos deixou. A estrutura que Jesus nos deixou aqui na terra é edificar o reino dele. Jesus ensinou para os discípulos que ele disse, quando orar é para orar assim, Pai nosso que estás no céu. Já é nosso, no plural, é Deus de todo mundo, ninguém é dono. Santificado seja o teu nome. A santidade, o nome de Deus é santo. Venha o teu reino. O que significa vir o reino de Deus? Estabelecer aqui na terra a estrutura que agrada a Deus. Nós fomos chamados para edificar, para trazer, para viver aqui na terra a estrutura que Deus estabeleceu. Não é a estrutura da religião, não é a estrutura de uma denominação, não é uma igreja com CNPJ e por aí afora, muito embora isso seja necessário dentro de um certo contexto, mas para edificar o reino. O reino de Deus é aquele onde Deus reina soberano, absoluto, e a moral é a de Deus, a direção é de Deus, os valores são os valores de Deus. O que Deus aprova e o que Ele desaprova é soberano e absoluto, e nós temos que nos moldar a isso e também temos que ensinar dessa mesma maneira. No reino de Deus tem espaço para milagre. No reino de Deus acontece o milagre. No reino de Deus acontece a ministração. E assim por diante. Isso é vasto. Estamos aqui para edificar o reino de Deus, para reproduzir o reino de Deus. E para isso precisamos conhecer a palavra de Deus. Ano que vem, ano de 2021, nós entramos aí. IBIP, o Instituto Bíblico Peniel. A Iria Marta é a secretária aí que está à frente do projeto, das inscrições. E como vai ser ano que vem? Eu sei que vai ter IBIP. Eu sei que vai ter todos os cultos. Eu sei que vai ter todas as reuniões. De um jeito ou de outro, vai ter. A plataforma que vamos usar, ainda não sei, mas vai ter. Nós vamos ter discipulado o ano inteiro. Nós vamos ter a escola de líderes de célula. E assim por diante. 2020 vai ter tudo. Vai ter culto. Vai ter semana de oração. Semana que vem a semana de oração. Vamos estar orando.
Vai ter tudo isso. E o mundo vai melhorar ou piorar? Aí eu não sei. Eu sei que o reino de Deus vai melhorar a sua vida. O reino de Deus vai estar aí, sendo estabelecido. E estamos comprometidos para reproduzir a estrutura do reino de Deus na terra. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Apocalipse capítulo 5. Eu quero ler para você até o versículo 9 e 10, tá bom? Mas eu quero falar para você o tema da ministração dessa noite, né? É a antítese da graça. Isso é uma figura de linguagem. Se vocês, quando você tiver oportunidade, por exemplo, lá no IBIP ano que vem, às vezes eu dou essa matéria de estudar hermenêutica, você vai aprender sobre figuras de linguagem. Por exemplo, parábola é uma figura de linguagem. E a antítese é uma figura de linguagem, é uma figura de pensamento. Quando nós usamos um pensamento inverso ou contrário para poder chamar sua atenção para aquilo que é o certo, para aquilo que é o correto. Então nós vamos essa noite caminhar nessa direção, a antítese da graça. Eu quero falar para você, primeiro, que não existe uma competição no mundo espiritual. Não existe. O que existe é mentira do diabo e mentira do mundo. Não existe um equilíbrio de forças espirituais. Existe sim um desequilíbrio. O diabo já foi derrotado por Jesus na cruz do Calvário. A chave da morte e do inferno está nas mãos de Jesus. A palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Qualquer nível de poder que o diabo tenha ou tem é completamente inferior e é completamente batido e vencido pelo poder do nome de Jesus, que é o nome acima de todo o nome. O nome acima de todo nome é o nome de Jesus. Apocalipse capítulo 5, eu quero ler a partir do versículo 1. No lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. E eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, olha que bênção, né, irmãos? Venceu para abrir o livro e romper o seu selo. E romper os 7 selos. Nisto, vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra.
Amém, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A disputa pela alma dos homens, pela alma de todos os homens da humanidade, de todos os tempos, já foi concluída. Jesus venceu. Jesus venceu. Ele é vencedor. Vamos para João, capítulo 1, versículo 12. Nós vamos andar um pouco hoje em vários textos. E cada um deles é essa antítese da graça. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos os que o receberam, aos que creem no nome do Senhor Jesus, a estes deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Todos que aceitarem e receberem Jesus como Senhor e Salvador, recebem a salvação, recebem o direito, a prerrogativa de serem filhos de Deus. A porta está aberta, irmãos. Que coisa maravilhosa, não é? Vamos para mais um texto. João capítulo 19. Versículo 30. Quero caminhar com você em vários textos. Havendo Jesus provado o vinagre, isso lá na cruz, Jesus disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus disse: está consumado. Às vezes algumas frases, inclusive de Jesus, miseravelmente passam desapercebidas pela igreja de Jesus. Jesus disse: está consumado. Ou seja, concluí, não falta nada, acabou, eu coloquei um ponto final, eu venci, ganhei, está completamente, está concluído. Jesus disse: está consumado. Não falta nada. Irmãos, a minha oração que para a igreja, a minha oração pastoral, é que na igreja, que na mente, no coração dos cristãos, a palavra de Jesus ecoe forte. O que mais eu vejo hoje é a religião. Eu orei por alguém e a pessoa começou a orar por cima e disse: o que você está fazendo? Não, é que algumas palavras precisam ser colocadas aqui. Eu não fiz isso, mas a minha vontade foi dizer: não faz isso! Você está procurando palavras especiais para Deus ouvir você? Você não encontra na palavra de Deus absolutamente nenhuma base para uma bobagem dessa. Não, porque tem uma maneira de orar, irmão. E isso precisa de batalha espiritual, que o povo de Deus seja liberto de uma religiosidade de vitrine. Isso é mantra. Isso é querer ter palavras mágicas. Isso é querer se iludir com um discurso ou com uma forma de falar que traga para você, para o seu coração, para a sua mente, algum tipo de alento que é completamente inócuo espiritualmente, irmão. É assustador. É perverso. Porque a palavra de Deus diz que Deus olha para um coração contrito e quebrantado e que teme diante da minha palavra. É para esse que Deus olha. Então não adianta criar. Escute o que esse pastor está falando. Você pode não concordar com o que esse pastor está falando. É um direito que você tem. Mas eu tenho uma responsabilidade de não deixar você indo embora pelo caminho do engano. A oração pode ser feita de forma bonita. As palavras podem ser mais eruditas ou mais simples.
A quantidade de óleo que derrama pode ser um copo inteiro, como pode ser só uma gotinha. Mas tudo isso é só parâmetro humano. E as pessoas acabam se pegando. Ah, mas deu certo, pastor. Eu estou vendo dar certo e funcionar isso. Presta atenção. Moisés, Deus diz para ele assim: você vai lá e fala com a rocha. E o Moisés, ele caminhava com Deus, ele achava que ele estava ficando muito bacana. Ele achava que ele já podia bater no peito a sua espiritualidade. Parece a gente. Porque a primeira vez Deus diz: você vai lá e fere a rocha para dar água para esse povo. E Alexandre, ele vai lá e fere a rocha e sai água. E todo mundo bebe. E deve ter tomado banho, deve ter jogado em cima da cabeça a água e tudo mais. Na segunda vez que o problema da sede vem, Deus diz: presta atenção. Você vai lá, fala com a pedra. Fala. Glorifica o meu nome diante do povo. Fala com a pedra. Mas ele está meio assoberbado por toda aquela experiência. Ele vai lá e bate na pedra, fere a pedra. O que acontece? Sai água e alimenta todo mundo. Todo mundo toma aquela água. Uau! Passou o momento, Deus chama ele. Vem cá, Moisés. Quem foi que falou para você fazer isso? Você não vai entrar na terra. Mas Deus, cala a boca. Mas Deus, acontece aqui, cala a boca. Mas Deus, cala a boca. Não tem papo, não vai entrar. O povo viu o milagre. Mas nos bastidores, vem aqui, Moisés. Você não entra na terra. Você está pensando o quê? Tu está pensando que tu é quem? Você é barra, eu sou oleiro. Você é criatura, eu sou o criador. Eu falei para você, fala, e você feriu. Você pensa que você está conduzindo alguma coisa? Você é meu servo, eu não sou teu servo. Não entra na terra. E ele não entrou. Viu? Foi de lá de cima. Viu? É de lá de cima a terra. Subiu o monte. Viu a terra, Moisés? Viu? Agora vamos embora. Sobe comigo aqui. Ele não perdeu a salvação, mas não entrou na terra prometida. Perdeu um pedaço muito bom de desfrutar. O texto diz que Deus preservou Moisés, que na idade dele não acabou o vigor dele e os olhos não escureceram. O cara estava que nem Caleb, para descer o cacete na conquista da terra prometida. Mas no caminho, por um problema técnico, ele perdeu uma parte. Que Deus tenha misericórdia da gente. De tentar Deus. Cuidado. Precisamos ter cuidado. Olha o que a palavra de Deus, Jesus diz: está consumado. Ele falou isso na cruz. Segurou até o fim. Quando deu o último momento, ele diz: consumado! E morreu. O expirou. Não foi brincadeira. Não foi assim. Pronto. Não foi, paguei o boleto lá para você. Não foi. Ele consumado. Quando ele diz consumado, eu fiz tudo, derramei todo o meu sangue por você na cruz do Calvário. Não coloca mais nada nessa coisa. Misericórdia. Aí alguém começa a dizer: não, temos que falar da predestinação. Não, temos que falar da eleição. Não, temos que falar, sei lá, do outro nome que tem aí. Jesus disse: está consumado. Está consumado, irmão. Está consumado. Você tem um selo da promessa do Espírito Santo na sua vida. Não inventa mais nada. Não inventa. Continua. Vamos para 1 Pedro. Perto do Antigo Testamento, final, perto do Apocalipse, desculpe. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 e versículo 25. Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo por meio sobre o madeiro, sobre a cruz, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas foste sarado.
Cada ferida feita em Jesus trouxe uma cura para nós. Cada hematoma que fizeram em Jesus trouxe um resgate para nós. Cada vez que Jesus levou uma pancada, você ganhou uma cura, você ganhou uma melhora. Essa é a antítese da graça para mim. Quanto mais espancavam Jesus, mais você era puro. Quanto mais cuspiam nele, aviltando ele, mais honra você recebe. Quanto mais chicotada nas costas, quanto mais marcada e estourada as costas de Jesus, mais você ficava alvo como a neve. E nós precisamos valorizar isso como igreja do Senhor Jesus. Isaías coloca isso, capítulo 53. O apóstolo Pedro traz esse momento que é Isaías capítulo 53. Vamos ver, porque é maravilhoso esse texto. Isaías capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado. E não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Aleluia, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Jesus. O texto, o profeta Isaías, ele começa: quem deu crédito? Hoje nós enfrentamos uma luta, uma guerra pela credibilidade. Todo mundo é especialista. A avalanche de informações que existe hoje, tanto na televisão, internet e por aí afora. Todo mundo é doutor em Covid. Todo mundo. Todo mundo sabe tudo. E cada vez menos o povo sabe menos de Deus. Ia passando um mosquito perto de mim, eu falei: oh, você não existe, agora só tem Covid, vai embora. Não escutei ninguém esse ano dizer que tem dengue. Nem o tal do chikungunya, churungunya, essa coisa aí. Só tem Covid. E assim vai. Quem creu na nossa pregação? Sempre tem a mais. Entretanto, todavia, mas. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor. Fiquei maravilhado com esse texto, porque a Bíblia diz, que coisa linda, né, Cissa? Que a mão de Deus não está encolhida para que não abençoe. E nem o ouvido agravado para não ouvir. Mas o que faz separação entre vós e o vosso Deus são o quê? Os vossos pecados.
Irmão, não mudou nada. Aí um crente diz assim, não vejo a hora de voltar ao normal. Mas que normal? Não mudou nada. Para nós não mudou nada. O mundo está esperando. E o mundo não está conseguindo esperar para fazer as baladas, junta 1.000, 2.000 pessoas. E pouco se importa se tem o vírus ou não. Eles querem a vacina para poder voltar à vida pregressa. Para voltar a praticar o pecado na potência máxima. Enquanto nós temos a palavra da verdade. Onde se tudo que incomoda é a máscara na cara, precisamos voltar ao normal. O normal é o que está aqui na palavra de Deus. Está perguntando a quem se manifesta. Irmão, Deus está estendendo a mão. Quem será que não está vendo? O que mais a palavra fala aqui em Isaías 53, sabe o que é? O descaso. Olha só, ele foi crescendo como um renovo, ou seja, ele começa a crescer como uma árvore, como qualquer tipo de vegetal, que quando começa ninguém dá conta. Se você não está sintonizado com o que está acontecendo, você não dá conta. Quando você planta, e a plantinha, você planta aquela imensa colheita, aquela imensa roça, aquela imensa plantação, ou quando sai os primeiros, é desse tamanhinho. Quem plantou, olha e diz, vai chegar, já começou a brotar esses 1 milhão de pé aqui de milho, de seja lá do que for. Eu tenho mais de 1 milhão de pés plantados aqui. E é interessante que ele diz, Deus manifestou o seu braço, mas quem será que prestou atenção? Sabe o que acontece, irmãos? Quando você entende o que Deus está fazendo, você tem esperança. Você espera. Está todo mundo desesperado, mas você espera. Você não está desesperado? Não. Por quê? Porque eu sei. Antigamente tinha um louvor. Você lembra disso, Samuel? O fogo cai, e o salvo em Cristo sabe para onde vai, né? Era. Eu não lembro o resto do corinho lá, mas eu lembro que tem essa daí. Porque começa a desabar o mundo, e o crente fica doido. Aí você tem um que está firme com Jesus. E está lá. Você não vai correr? Irmão, primeiro, correr para onde? O Senhor Jesus está às portas. Estou na paz aqui. Ah, mas daqui a... Meu irmão, quem sabe o que plantou, sabe o que vai colher. A semente está pequenininha, a arvorezinha, desse tamanho assim. Eu estou esperando. Está todo mundo rindo, as pessoas estão virando as costas agora, o pessoal não entende. Mas eu estou esperando, eu sei o que eu fiz. E Deus diz que tudo que eu planto eu vou colher. Então estou esperando aqui. Ah, mas você é bobo. Não tem problema dizer que eu sou bobo. Eu estou esperando o que Deus vai fazer. Deus prometeu. Eu tenho uma promessa, eu tenho um compromisso com Deus. Eu vou aguardar. Vai crescendo como renovo diante dele. Você vê a plantinha crescendo. Aí diz assim, como uma raiz que sai de uma terra seca. O pessoal diz, você está no meio do deserto. Não tem nada aí. E você está olhando a plantinha desse tamanho e fala assim, isso deve virar uma floresta. Isso vai virar uma floresta, eu estou esperando. E aí ele diz assim, não tinha formosura nem beleza. Porque se você espera o tempo, você vai ver o resultado. Mas quando começa, nem sempre. Você pega a semente de qualquer fruta, não tem nada a ver com a fruta na hora que você come. Pega um caroço de abacate, não tem nada a ver com abacate. Pega um caroço de melancia, pega a melancia na mão. Você pode levar 10 melancias no bolso. 10 caroços de melancia no bolso, mas você não leva uma melancia no seu bolso. Você não carrega 2 melancias. Uma vez eu fui na feira com a minha avó e eu convenci ela a comprar a melancia inteira.
Porque eu queria ter o prazer de abrir a melancia quando chegasse em casa, cortar. E minha avó comprou a melancia e disse, mas tu carrega. E a gente pegava ônibus para ir na feira e voltar. E a melancia não cabia na sacola. Nunca mais eu quis comprar uma melancia inteira. Carreguei aquela tribulação. Aí de a volta já não tinha mais onde pôr, já não tinha mais onde carregar. Aquilo virou uma cruz. Eu queria rolar pelo chão, mas ela não deixou. Vai levar! Cheguei em casa, já não gostava mais de melancia. Não gosto mais dessa coisa. Tribulação. Uma semente. Se você olhar a semente que você plantou e você tiver discernimento, e você sabe o que você está fazendo, você vai esperar a melancia. E aí você já vai preparar o caminhão para carregar, e todo mundo vai dizer, você é bobo. Só que no dia da colheita você vai ter um caminhão para carregar tudo. O que Deus está mandando para você. Ele continua dizendo aqui, ó. Ele está falando aqui de Jesus. As pessoas não conseguiam identificar. Irmãos, quando Jesus chega no deserto de alguém, quando começa a brotar o mover de Deus na vida de alguém, ainda no primeiro momento não dá para ver nada, mas se perseverar, vai ver acontecer grandes milagres, vai ver acontecer um mover poderoso. Não é instantâneo. Não adianta dizer, o texto diz aqui, que o povo não via beleza nem formosura, mas tinha um processo de mudança acontecendo, estava enraizando. Porque quando a semente aparece do lado de fora, ela já tem 5 vezes para baixo. Não víamos beleza ou formosura alguma para que o desejássemos. Sabe por quê? Porque é o tempo da renúncia. É o tempo do comprometimento. É o tempo de obedecer sem ver nada. É o tempo de investir e não ver o retorno. E então o texto diz, não tem nada para ser desejado. Não tem nada para chamar atenção. Não tem nada na vitrine para empolgar, pastor Samuel. Vem agora o final do ano, é vitrine cheia que é para empolgar o povo. Foi desprezado, rejeitado pelos homens. É exatamente isso. Rejeitado, desprezado, porque não consegue identificar o potencial. Aí continua. Homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Jesus foi, vamos dizer assim, ele foi homem de dores. Não tem uma dor, não tem uma mazela humana que ele não entenda. Jesus não é teórico em nada que diz respeito ao ser humano. Ele viveu na prática, no seu próprio corpo, tudo. Não tem teoria em Jesus. Que coisa maravilhosa. Nós temos irmãos aqui que enfrentaram dores atrozes. Gilberto e Cissa perderam um filho. Imagina a tristeza isso alguns anos atrás. A dor de um pai. Talvez é o pesadelo que nós temos. Alguns perderam seu pai, sua mãe, eu perdi meu pai, e assim por diante. Nós temos irmãos que enfrentaram a luta contra o câncer, como a Iria Marta. Podemos falar de irmãos aqui que tem uma fila de coisas que podem dizer. A Alexandre sofreu um acidente absurdo, e assim vai. Poderemos falar de muitas coisas. Mas nenhum de nós pode dizer 100% da dor do outro. Agora Jesus pode falar da morte, que é a nossa dor mais terrível. Se alguém for, Jesus, o senhor não sabe o que é a morte, ele diz, eu morri e ressuscitei.
Eu posso falar para você de morte e de ressurreição. Por isso que ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é prático em tudo, é real em tudo. Não tem teoria. Os homens rejeitam. Os homens não têm noção, por isso rejeitam. E ele diz aqui, foi desprezado e rejeitado pelos homens, mas ele é homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Ele foi experimentado em todos os sofrimentos. No que você pensar, ele foi. Pode parecer assustador para você, mas a Bíblia diz que Jesus foi até o inferno e pregou para as almas que estavam aprisionadas lá. Então ele foi no inferno. Não tem lugar onde ele não foi. Não tem lugar onde ele não saiba como é, o que é, do jeito que é, tudo. E quem tem a chave da porta do inferno é Jesus. Quem tem a chave da morte na mão é Jesus. Aleluia. O nome que é acima de todo nome é o nome de Jesus. Mas aqui eles ainda não tinham noção disso. E diz, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado. Experimentou o que era desviarem o rosto dele, se afastarem propositalmente. E não lhe demos nenhuma importância. Quando eu li esse versículo, essa parte, me lembrei pelo menos de 2 momentos onde não dão a importância que Jesus tem e ele é. Um é quando ele está conversando com a mulher samaritana. Ele diz assim, se você soubesse quem está falando com você, você pediria, ele te daria da água da vida. Te daria uma água que você nunca mais ia ter sede. Aí ela diz, você não tem jarra para pegar água lá embaixo? Olha que bobagem ela falando. Você é maior que o nosso pai que deu esse poço, o Criador dos céus e da terra. E ela está dizendo se ele era maior do cara que deu o poço para ele, que cavou um buraco para sair água. Ela não tem ideia da importância. Ignorante, né? A ignorância no sentido de não sabe. E outro momento que não der importância, quando Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho. Pensou, Rodrigo? Montado num jumentinho. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Filho do Deus vivo, montado num jumentinho. Um rei que chegou humilde. Todos os reis, todo o povo que entrava em Jerusalém, o general Tito no ano 70 entra em Jerusalém, montado num cavalo branco com todas as hostes romanas, com todo o aparato militar dizendo que é vencedor. Ainda para ele esculhambar com o negócio, ele pega um porco e sacrifica dentro do templo. Para humilhar, para arrasar com os judeus. Você imagina em Jerusalém quanta gente entrou, se dizendo a autoridade, esfolando todo mundo, passando por cima, tomando, batendo, espancando, fazendo todo tipo de despropósito, de disparate. Mas quando vem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele chega manso e humilde. E aí não dão importância. Acho que tem hora que Deus tem vontade de virar e falar assim, Marlene, o que vocês querem? Chega um cobrando o dobro de imposto para abrir caminho, ele põe gente na frente dando varada e chicotada, dizendo, sai do caminho que vem chegando uma pessoa importante, sai daí do caminho, vai! E vocês dão importância. E vocês estão chorando porque estão sofrendo. Quando vem o Rei dos Reis, vocês não são capazes de enxergar e não dão importância. Fica assustado com as coisas, como caminharam. Eu sou pastor há mais de 30 anos. O culto de ceia, se eu morresse, eu vinha depois, eu era enterrado. Escolhia a melhor roupa. Engraxava o sapato. Movia céus e terra para estar no dia do culto da ceia, que Jesus disse, façam isso em memória de mim. Hoje,
A ceia é igual qualquer coisa. Tem a menor importância. Batizar, para muitos, não tem a menor importância. Casar, não tem a menor importância. Santidade, não tem a menor importância. Não tem a menor importância. As coisas que eram importantes não são mais importantes. Não tem importância. Aí Jesus vai entrando, não tem importância nenhuma. Ah, tá bom. Alguém aceitou Jesus? Ah, tá bom. Alguém foi para casa de recuperação, se recuperou 9 meses, 1 ano para transformar uma vida, para limpar, para cuidar. Ah, tá bom. Nada tem importância. O que será que faz vibrar o coração de alguém hoje? Nada. Tá. É tudo assim. Fica olhando. Que a próxima vez que Jesus vier, como a palavra fala, ele vem montado num cavalo branco. Eles vêm com poder e autoridade. Escrito na coxa, vencedor. Da sua boca sai espada. Uma palavra que corta aqui, vai até em profundo. Mas a oportunidade, pastor Samuel, Jesus vem num jumentinho. Quem está num jumentinho é quase que está andando numa cadeira, né, Agenor? Lá no norte eu andei num jegue. Quando você monta no cavalo é alto, né? Mas quando monta no jegue, você está sentado, você está aqui, ó, olhando todo mundo no olho. Quando você está lá em cima no cavalo, você olha todo mundo de cima para baixo. Quer ver num jumentinho, um animal de carga, na humildade, no acesso, dizendo, irmão, como Jesus era maravilhoso. A mulher com fluxo de sangue podia tocar na orla da veste dele. Ele parava para tocar a mão no morto que estava lá, que era da viúva. As pessoas falavam com Jesus cara a cara. E quem deu a devida importância para Jesus saiu abençoado. Olha, aquela mulher, mais de 10 anos com uma enfermidade, hemorragia que não parava, gastou tudo com os médicos. Uma multidão, ela disse, se eu só tocar em Jesus, eu sou curada. Só tocar. Não precisa de mais nada. Isso é que é dar importância para Jesus. Foi lá, tocou. Conseguiu pegar um pedacinho da roupa de Jesus. E tocou o caminho. Jesus para e diz, alguém aqui foi abençoado. Alguém aqui fez um saque da graça. Alguém aqui recebeu um negócio aqui. Ele diz, de mim saiu virtude. Que lindo! Que lindo, irmãos. E aí os discípulos, Os discípulos também tinham hora, Cissa, que eu vou te contar, viu? Só Jesus, né? Ele diz assim, mas teve hora que Jesus parou assim e disse assim, Pai, dá-me graça com essa galera. Aí que é igual a gente, né? Tá todo mundo te apertando, Jesus. Claro que todo mundo te tocou. Ele disse, não. Tem alguém que tocou diferente. Saiu virtude. E aí ela se apresenta, fui eu. Jesus diz, vai em paz, você recebeu a tua bênção. Curada. Vai viver a tua vida, filha, em paz. Importância. Encontrou, viu a importância. Aonde ninguém viu, irmão, que coisa maravilhosa. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou a Covid sobre si, irmãos. Sabia? Ele já sabia que essa peste ia aparecer. Pastor, você não tem medo, não? Claro que eu tenho, irmãos. Quero viver, quero ver meus netos, quero ver mais netos e assim por diante. Quero ver mais coisas. Eu estava perguntando para Jesus, Senhor, será que eu vou sobreviver a essa pandemia? E ele não me respondeu nada. Não diz, vai, não. Que bom, é melhor deixar assim. Vai se cuidando aí.
Aí tá bom, eu estou na guerra aí, vou meter o pé em frente, porque o que o Senhor mandou é eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Mas uma coisa eu sei, Jesus levou as nossas enfermidades sobre si. Isso não é surpresa para Jesus. Eu não sei quem vai terminar esse ano, nem sei quem vai terminar o ano que vem, isso eu não sei. Eu só posso saber, basta cada dia o seu mal, irmãos. O que significa? A cada dia você passe álcool gel, você põe a máscara, pelo amor de Deus, você toma jeito, você não haja de forma mal criada, todos os dias você deve cuidar. Todos os dias. Tenha cuidado. Ele levou todas as nossas enfermidades. Ele levou as nossas dores. A gente tem dores. Dor de pastor talvez é diferente de dor de pessoa da igreja, de irmãos da igreja. Dor de pastor é dor de igreja vazia, é dor de pouca gente para batizar, é dor de ninguém aceitar Jesus no culto, é dor de ter que pagar as contas da igreja, é dor de querer aumentar, é dor de querer fazer missões, as dores são diferentes. E tem mais as dores da pessoa também que é pastor, o pastor, e assim vai. E Jesus diz, deixa todo esse troço aí aos pés da cruz, pega o meu fardo e meu jugo que é suave. Eu lembro um dia, depois de 40 dias de jejum e oração, eu estou indo para a igreja e depois desse período, eu fui para a igreja aquele dia, você começa um período prolongado de jejum e oração, né? Você se acha. Depois de 40 dias, quando terminar os 40 dias aqui, está dando raios aqui de poder. As portas vão se abrir todas. Quando deu 40 dias, eu tinha dinheiro para ir de ônibus para a igreja e não tinha para voltar. E eu peguei o ônibus e falei, então vamos. Volto a pé. Ia dar uns 10 quilômetros para voltar. E quando eu subi no ônibus, uma pessoa ficou endemoniada no ônibus. Falei, meu pai do céu. Desceu do ônibus a pessoa e eu falei, vou atrás? Não vou. E jogou uma pedra no ônibus que quebrou o vidro do ônibus. E o ônibus deu sequência, foi embora. Falei, misericórdia, que batalha. Cheguei na igreja, naquele dia foram 3 pessoas no culto. Ninguém mais. Aí Deus, depois de 40 dias, vai 3 pessoas no culto. Já era. Se eu jejuar 80 dias, morro. Pronto, acabou. Não deu certo esse negócio. E você fica lá. E aí, então foi até a porta da igreja. A Enilda ficou dirigindo o louvor, quer dizer, cantando o louvor, porque tinha ela. Enquanto ela cantou, eu fui para a porta, depois da porta ela voltou e tinha mais uma pessoa sentada, uma senhorinha. Falei, bom, hoje a gente volta a pé. Tinha uma senhorinha que sabia que também ela estava numa situação muito difícil. Ele disse, já era. E aí então na porta da igreja apareceu uma pessoa. Quer dizer, eu achava que era uma pessoa. E aí então eu falei assim, chegou uma pessoa, né? Vou pôr para dentro do culto. Eu estava lá na porta, assim. Mas você não quer entrar aqui para assistir o culto, coisa e tal? E ela começou a me olhar e começou a rosnar e falar umas coisas assim. E aí eu falei, em nome de Jesus. Aí fez puf, explodiu, acabou, sumiu. Aí, poxa Deus, o negócio tá feio aqui hoje mesmo. Era um demônio e ainda estourou. Eu falei assim, pelo menos eu podia levar amarrado para mostrar para o pessoal como é um. Que luta hoje. E vai acabando o culto, falei, bom, vamos voltar a pé hoje mesmo. Vamos tocar a pé para casa. E Deus tem misericórdia. Eu acho que hoje termina tudo aqui. E aí então chega uma outra pessoa. Aí eu fiquei olhando assim, eu pensei, meu Deus, será outro demônio? Um já foi repreendido, que será? E essa pessoa chegou até ali a porta da igreja e disse, você é o pastor? Eu falei, pelo menos ainda por alguns minutos. Sim, porque eu estava decidido aquele dia, eu falei, eu vou fechar a igreja depois desse culto e acabou, vou embora, entrego tudo. E ele falou assim, eu estava no ônibus ali, Deus mandou descer aqui. Que bom, quer entrar assistir o culto aí? Eu já ia ir para pregar. Ele falou, não, Deus só mandou parar aqui que é para poder
dizer que Deus está contigo. Eu falei, muito obrigado. E ele enfiou a mão assim no bolso e entregou um pacote de dinheiro. Aí eu falei assim, mas o que é isso daqui? Ele falou assim, Deus mandou eu trazer isso aqui hoje. E aí foi embora. Aí eu, pera, quero saber o seu nome. Depois descobri o nome dele, fui atrás, porque pensei, vai ver que é um anjo, né? Não mora na terra. Mas depois eu encontrei ele direitinho. E aquele valor, aquela oferta que ele deu na porta da igreja foi a despesa do mês inteiro. Mês inteiro. E aquele dia, para mim, eu ia voltar a pé, porque foi o último, era o último. Zerou, era o último que tinha. Não tinha mais nada. E eu tenho um pacto com Deus. Eu vivo pela fé e não de pedir. Aí talvez por isso que eu tenho tanta dificuldade de pedir dinheiro na frente da igreja. Que Deus toque o coração das pessoas, porque eu vivo pela fé, não vivo de pedir. Se eu precisar ficar apelando para o teu emocional, para você ofertar na igreja, abençoar na igreja, eu estou jogando contra aquilo que eu tenho de pacto com Deus. E eu tenho caminhado os últimos 30 anos assim. E cada um tem que saber quando o braço de Deus se move. Porque o braço de Deus vai se mover para dar para você. E naquela noite o braço de Deus se moveu e deu. Porque não tinha de onde vir. Foi o braço de Deus se movendo. Mas tem dias que o braço de Deus vai mover, vai dizer, você vai lá e faz assim, assim, assim. Assim como um dia que eu saí, e Deus já mandou logo na saída colocar uma nota bacana na carteira. Pastor Joel, você sabe, ele anda sem dinheiro, que é para não gastar. Eu nem vou levar dinheiro. Assim, se eu cair em tentação, não gasto. Agora tem um cartão, mas mesmo assim, às vezes eu deixo o cartão. Aí quero ver. E isso já tem dado problema para mim. Tem hora que eu me dei mal. Isso não é uma coisa boa de fazer. E naquele dia eu fui fazer uma visita na hora do almoço. Cheguei na casa de uma família e não tinha nada. E Deus falou, por que você acha que eu mandei você colocar aquele dinheiro dentro da carteira? Vá lá. Vai lá no açougue, compra lá tudo. E nem a carne moída e nem salsicha. Deus já disse um nível do negócio. E, sim senhor. O açougueiro ficou contente aquele dia. Ficar pedindo alcatra, essas coisas assim. Levei lá. Tem hora que a quem se manifestou o braço de Deus. Irmão, a minha oração é que o braço de Deus se manifeste para você. E você veja. Porque tem hora que Deus está dizendo, não entra aqui, para. O braço de Deus levantou. Lembra lá o profeta? O jumento teve que falar com ele. O Balaão. O cara já está ouvindo o jumento, porque não consegue. Deus teve que usar um jumento para parar o cara. E o cara era profeta. Braço de Deus erguido. Eu acredito que Deus tem um tesouro escondido para você. E Ele vai mostrar e dizer, ó. Aqui, ó. Mas aqui, como que é? Não é assim? Acorda! O que a Bíblia diz? Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Vai dizendo, entra aqui, ó, é aqui. E aí você cava 2 palmos, tem o tesouro de Deus escondido para você. Onde ninguém nunca viu. Porque, irmão, ninguém nunca vai encontrar o tesouro que Deus escondeu. Porque a porta que Ele fecha, ninguém abre. Eu acho que pegaram a minha bênção. Que nada, irmão. Bobagem. A tua bênção é tua bênção. Você se qualifica para receber da mão de Deus e Ele abre a porta para você. Eu creio, eu estou falando do que eu creio. Eu estou falando do que eu vivo. E do que eu quero continuar vivendo. E eu quero isso para você. O próximo ano vai ser difícil? Talvez. Eu não tenho nenhuma esperança nos homens. Eu vou me agarrar com o Senhor. Vou me agarrar com Jesus, irmãos. E eu dou para você, olha, eu vou falar, se agarra com Jesus. Se agarra com Jesus. Vão acontecer coisas que você não faz ideia. Que estão no coração de Deus, mas não estão no coração do homem e não está no coração de mais ninguém. Deus vai mover na sua vida.
Nós vamos superar esse negócio de pandemia, superar esse negócio aqui. Eu digo superar o negócio, o vírus, eu digo superar no contexto de trabalhar, de viver o reino de Deus, de ter mover do Espírito Santo sobre a tua vida. Eu creio em nome de Jesus. Quero orar por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e por seus ferimentos nós fomos sarados. Não ficou nada da sua história que ficou para trás, foi tudo no lombo de Jesus. Não teve nada que foi deixado para lá, não teve. Foi tudo cobrado. Não teve nada que ficou no mais ou menos. Foi tudo pago. Quando o diabo cobra, ele cobra porque ele é descarado, porque ele é mentiroso. Mas não tem nada, nada, irmão. Tem nada mais. A cédula que era contra nós nas ordenanças celestiais foi apagada pelo sangue de Jesus. Aleluia! Oh, Jesus! Eu quero clamar, irmão, em nome de Jesus agora, sobre a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs aqui. Queremos, Senhor, que há um derramar, há um mover da graça do Senhor sobre a vida da tua igreja e do teu povo aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, opera agora, derrama de uma unção, de uma graça. Senhor, nós sabemos que o que nós temos, o que nós recebemos, é porque Jesus pagou. Nós temos paz, porque Jesus levou o nosso conflito. Nós temos amor, porque Ele levou o ódio. Oh Deus, nós somos fruto do mover poderoso e maravilhoso do Senhor. E nessa noite, eu quero estender para você a oportunidade de perdão, de aceitação em Cristo Jesus. Se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, você pode receber agora. Você que está talvez assistindo a gente, por onde você está, ou aqui, mas nesse momento você pode dizer: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Peço perdão pelos meus pecados. Peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Que eu seja mudado e sarado agora. Oh, meu Pai, sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E como está em Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que passaram da morte para a vida. Aleluia! Eu abençoo tua igreja, teu povo, cura, renova, libera, transforma, reanima, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados.